Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. As perguntas, de facto, já foram sendo colocadas e as respostas que foram sendo dadas permitem que nesta fase possa procurar aprofundar algumas das questões que foram colocadas, sobretudo aquelas que são as questões centrais. E queria começar por uma questão, Sra. Ministra, que tem a ver com uma matéria que já aqui foi discutida, que é o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que, como é sabido, entrará em vigor em setembro deste ano por decisão do Governo e da maioria. E gostava de perguntar à Sra. Ministra que medidas é que o Ministério já tomou para garantir que a entrada em vigor do Código de Processo Civil não se traduzirá num desastre nos nossos tribunais. Em particular, gostava de perceber, Sra. Ministra, que medidas é que foram adotadas para que, do ponto de vista do funcionamento eletrónico, da tramitação eletrónica dos processos, não haja sobressaltos por via da aplicação do novo Código de Processo Civil. Esse é apenas um dos aspectos que suscita preocupação relativamente à entrada em vigor do Código de Processo Civil. É um aspecto que tem a ver com uma questão funcional e de operacionalização das novas regras processuais, sendo certo que ela acaba por ser acompanhada com outras de maior monta, nomeadamente a necessidade de formação e preparação dos operadores judiciários para a entrada em vigor deste Código de Processo Civil, que, tanto quanto sabemos, Sra. Ministra, se tem confrontado com enormíssimas dificuldades, porque, apesar do esforço que vai sendo feito por ordem dos advogados, pelos conselhos das magistraturas, pelas próprias associações sindicais, a verdade é que têm surgido inúmeras dúvidas quanto à aplicação concreta de algumas novas regras processuais e, sobretudo, muitas dificuldades em encontrar alguém que se sinta verdadeiramente em condições de esclarecer de forma cabal todas as questões que são colocadas. Eu julgo, aliás, Sra. Ministra, que é paradigmático da forma como esta reforma foi feita, o facto de ainda o decreto não tinha saído da Assembleia da República, já tínhamos um pedido do Conselho Superior da Magistratura para alterar uma das normas preambulares da lei. E, portanto, isto traduz, de facto, as dificuldades e as preocupações que se colocam, sobretudo, Sra. Ministra, porque este não é um diploma qualquer, é um diploma estruturante do nosso ordenamento jurídico. E ele tem uma aplicação direta em milhares de processos de natureza civil, mas tem também uma aplicação subsidiária em todas as outras áreas processuais. E este problema é um problema, o problema dos efeitos conexos que aquelas novas regras têm noutros domínios processuais, é um problema que, afirmo isto, Sra. Ministra, pesando as palavras, preocupa muito o grupo parlamentar do PCP. E tememos pelos resultados da entrada em vigor deste Código em setembro. E, portanto, gostava de saber, Sra. Ministra, se nos pudesse dar aqui de forma mais aprofundada conta das medidas que eventualmente o Ministério já tenha tomado para assegurar que essa entrada em vigor não signifique a perturbação do funcionamento dos tribunais. Agradecia que pudesse dar essa informação. Duas outras questões, Sra. Ministra, têm a ver com advogados. E uma delas, repetindo uma questão que já há uns tempos lhe tinha colocado. E que é de saber quando é que a Sra. Ministra vai pedir desculpa aos advogados que participam no sistema de acesso ao direito. Porque aquilo que a Sra. Ministra fez é verdadeiramente inadmissível. A Sra. Ministra lançou um anátema sobre os advogados que participavam no sistema de acesso ao direito para criar o ambiente propício às medidas que tomou relativamente ao acesso ao direito. Fez participações à Procuradoria-Geral da República, participações para que fossem instalados os inquéritos correspondentes relativamente às irregularidades detectadas pela auditoria do Ministério da Justiça ao sistema de acesso ao direito, e a verdade é que as queixas contra os advogados têm sido generalizadamente arquivadas, Sra. Ministra. Mas temos até já exemplos concretos de situações em que foram detectadas irregularidades a favor dos advogados. E, portanto, a Sra. Ministra lançou de facto um anátema sobre os advogados que participam no acesso ao direito, com a ideia de que era tudo gente pouco séria, era gente que abusava do sistema, que fazia pedidos de pagamentos de honorários que não tinham direito, que faziam o mundo e fundos, e que, portanto, que era preciso moralizar o sistema. Afinal de contas, as queixas estão a ter o destino do arquivamento, e, portanto, Sra. Ministra, isto tem que implicar a retirar consequências daquilo que fez relativamente a estes advogados. E uma outra questão tem que ver com um aspecto que já aqui foi referido e que tem que ver com a lei orgânica das ordens profissionais. Sr. Ministro, eu vou tentar colocar-lhe a questão com a maior clareza possível. Quando é que o Governo vai resolver o problema que criou
com a lei orgânica das ordens das associações profissionais. Até quando é que vamos assistir a este espetáculo degradante de ter os tribunais a porem em causa regras de estágios e decisões das ordens, nomeadamente em relação à ordem dos advogados, é aqui que se coloca o problema, neste caso, porque outros ministros com outras tutelas terão que corresponder por outras ordens profissionais, mas quando é que vamos ter este problema definitivamente resolvido com a proposta de lei do Governo? Porque, Sra. Ministra, compreendo perfeitamente essa posição que coloca relativamente à necessidade de uma discussão aprofundada na ordem dos advogados. Fico sem perceber se essas objeções em relação à configuração que devem adotar determinadas soluções no Estatuto da Ordem dos Advogados, se é a opinião da Sra. Ministra, se é a opinião da advogada doutora Paula Teixeira da Cruz. Mas, Sra. Ministra, não quero, Sra. Ministra, estou-lhe a colocar esta questão porque não percebi se isso é uma opção, se é uma opinião enquanto advogada, se é uma opção política. E gostava, Sra. Ministra, sinceramente, estou-lhe a colocar isto, não é para procurar lançar nenhuma pessoalização na discussão, não é? Quer saber se isso corresponde a uma opção política do Governo ou não. Gostava de saber se isso corresponde ou não a uma opção política do Governo. E compreendo, Sra. Ministra, compreendo perfeitamente que a Sra. Ministra não se sinta confortável com uma discussão, uma revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados a partir de uma proposta que não foi discutida colegialmente. E que não foi discutida com o âmbito que devia ter sido discutida entre ordens de advogados. Ainda para mais nessa circunstância, nem se quer saber a origem do e-mail que lhe foi enviado com essa proposta de revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados. Agora, Sra. Ministra, foram feitas opções nesta Assembleia da República pelos partidos da maioria que correspondiam àquilo que era a intenção do Governo, quando foi aprovada aquela lei de organização, aquela lei quadro das ordens profissionais. E devo dizer-lhe mais, Sra. Ministra, não foi por falta de alertas nem de propostas alternativas que aquela lei entrou em vigor nas condições em que entrou. Porque nós alertámos para os problemas que ali podiam resultar, apresentámos propostas alternativas em relação à entrada em vigor. O Sr. Deputado Teresa Leal Coelho está a assinar com a cabeça porque sabe bem disso. Nós alertámos para este problema e apresentámos propostas alternativas. A maioria fez ouvidos no mercador e quis insistir naquelas soluções. E nós hoje estamos confrontados com este problema. É que uma das normas da Lei Quadro manda aplicar sobre os Estatutos das Ordens a Lei Quadro naquilo em que os Estatutos contrariem a lei e quando as ordens não tenham tomado as medidas que deviam. E, portanto, Sra. Ministra, nós estamos hoje confrontados com este problema. E este problema tem que ter uma resolução urgente. E essa resolução, Sra. Ministra, não pode continuar a cair na barra dos tribunais. Tem que ser assumida pelo Governo com a revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados. E, portanto, Sra. Ministra, é preciso saber como é que se vai desenvolver este cenário, ainda para mais no contexto em que ele hoje já está colocado com as decisões que foram já assumidas, pelo menos em relação a uma das providências cautelares que foi instaurada. Uma outra questão, Sra. Ministra, que tem que ver com o sistema prisional e guardas prisionais e prisões e tudo o resto. Sra. Ministra, nós temos colocado em quase todas as audições preocupações relativamente a esta matéria. Apresentámos, inclusive, em orçamento de Estado e em propostas avulsas, propostas que permitam dar resposta estrutural a problemas que são estruturais. Nós não podemos responder com soluções de conjuntura a problemas que são estruturais. O problema da falta de efetivo do Corpo da Guarda Prisional, Sra. Ministra, é um problema estrutural, tem que ter uma solução estrutural, não se pode andar a resolver à peça. E o problema que está criado, neste momento, é um problema preocupante em relação ao efetivo do Corpo da Guarda Prisional. Sra. Ministra já deu algum esclarecimento sobre isto. Eu, Sra. Ministra, queria colocar a questão num outro plano. É perceber que medidas estruturais é que o Governo está a pensar adotar para resolver estes problemas. É certo que o quadro político de hoje complica a resposta a estas questões. Hoje, quarta-feira, dia 3 de julho. Mas estes problemas têm que ter resposta. Estes problemas têm que ter resposta estrutural. O Governo tem que nos dizer assim: fizemos este estudo, há esta previsão de aposentação ou de saída de guardas provisionais nos próximos anos e vamos tomar estas medidas de forma estrutural para garantir que o efetivo do Corpo da Guarda Prisional não se degrada ao ponto, não se reduz ao ponto de ficarmos com o funcionamento do sistema prisional em risco. E outra questão, Sra. Ministra, e essa sim exige uma resposta urgente, é saber que medidas é que o Governo já tomou para resolver o problema da sobrelotação das cadeias. Dou-lhe apenas este exemplo que decorre de uma visita que a minha camarada Carla Cruz fez na segunda-feira passada ao estabelecimento prisional de Braga. O estabelecimento prisional de Braga, na segunda-feira passada, tinha 156 reclusos, quando a sua lotação é de 91. Sra. Ministra, mais 71% de reclusos do que a capacidade do estabelecimento prisional.
É o estabelecimento prisional que empresta viaturas a Guimarães, porque Guimarães não tem viaturas para assegurar os transportes dos reclusos que é necessário fazer. Nunca dispôs, como nenhum outro estabelecimento prisional, dos dispositivos que impeçam a utilização dos telemóveis que foram prometidos já em 2008, ainda com o anterior governo. Mas promessa que nós, daquilo que sabemos, nunca foi posta em causa por este governo. E, Sra. Ministra, a situação com que hoje o sistema prisional está confrontado é uma situação insustentável. E esta precisa, também é certo, de medidas estruturais, e sobre isso já sabemos as perspectivas do governo, mas precisa também de medidas urgentes, Sra. Ministra. Porque situações como estas não são situações que se possam manter. 156 reclusos no estabelecimento prisional têm capacidade para 91. Isto é uma situação insustentável, isto é uma situação desumana para os reclusos e também desumana do ponto de vista profissional para quem ali trabalha, guardas prisionais incluídos. E para terminar, as questões relacionadas com o sistema prisional, Sra. Ministra, ainda sobre o Estatuto da Guarda Prisional, a Sra. Ministra certamente desaprovará a dureza daquilo que vou dizer, mas, Sra. Ministra, o Governo anda há um ano a discutir com a Guarda Prisional a revisão do Estatuto. O Governo anda há um ano a enganar os guardas prisionais. A Sra. Ministra está recordada no Orçamento de Estado das perguntas com que começámos a audição. A Sra. Ministra estará ainda recordada disso. Eu, na altura, perguntei à Sra. Ministra como é que as normas do Orçamento de Estado que os senhores estavam a aprovar era compatível com normas de revisões do Estatuto que os senhores estavam a propor para a negociação. E a verdade confirmou, Sra. Ministra, que aquelas normas do Orçamento de Estado eram incompatíveis com o Estatuto que os senhores estavam a propor para a discussão com os sindicatos. E isto comprova, Sra. Ministra, má fé. Má fé na discussão do Estatuto da Guarda Prisional. E os senhores andam há um ano a enganar a Guarda Prisional. A enganar a Guarda Prisional com uma revisão de Estatuto que confronta-se depois com todas as incoerências e todas as incompatibilidades, nomeadamente do ponto de vista orçamental. Sra. Ministra, não é admissível que sejam exigidos aos guardas prisionais os sacrifícios, que lhes sejam impostas as condições de trabalho que estão a ser impostas e que o tratamento daquilo que é o diploma fundamental da organização do exercício das suas funções profissionais seja tratado desta forma, Sr. Ministro. Não é admissível. E para concluir, Sra. Ministra, uma questão sobre o mapa judiciário. É conhecida a posição do PCP e já está mais que visto e revisto. Sra. Ministra, mas de facto esta questão relativamente à concretização do mapa judiciário é decisiva. É decisiva e Sra. Ministra, quanto a nós, preocupa-nos que tínhamos chegado a esta situação no ponto em que estamos. Primeiro porque foi aprovada uma lei que só entrará em vigor com os decretos-leis que a regulamentam. Foi essa a opção da maioria. Portanto, a lei só vai entrar em vigor no dia em que produzirem efeitos o decreto-lei que a regulamenta. O Sr. Ministro está a dizer que não, mas foi essa norma que foi aprovada na Assembleia. Foi essa norma que foi aprovada na Assembleia. Mas há outras leis que estão dependentes da orgânica judiciária e que, portanto, só entrarão em vigor também com a entrada em vigor da lei da orgânica judiciária, que, por sua vez, só entra em vigor com a produção de efeitos dos decretos-lei que a regulamentam. O exemplo dos julgados de paz, que ainda agora tivemos a discutir a redação final, é um exemplo disso. Sra. Ministra, isto é uma situação muito difícil de compreender como é que vai ser resolvida, porque, primeiro que tudo, coloca-se a dúvida de saber se vamos ter ou não governo do tempo suficiente para que a orgânica judiciária seja aprovada. Saber ou não, se esta é uma matéria que pode caber no âmbito das competências de um governo de gestão corrente, também é outro problema. E, Sra. Ministra, eu não lhe quero colocar a questão nos termos em que colocou o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, porque já se percebeu que o problema do Partido Socialista é ter que ficar com a batata quente na mão. É ainda, eventualmente, ter que aplicar a orgânica judiciária com a qual dizia não estar de acordo e, afinal de contas, ter que vir a concretizar no futuro. O meu problema é outro. Como é que tudo isto se compatibiliza e como é que tudo isto se articula com as revisões que foram feitas de outras leis, nomeadamente do Código de Processo Civil, e como é que toda esta incerteza relativamente à orgânica judiciária pode contribuir para o bom funcionamento do sistema judicial. Sra. Ministra, porque nós já hoje temos um sistema judicial a funcionar a duas velocidades, com as comarcas piloto e com o resto do país. E a perspectiva de incerteza relativamente à orgânica judiciária, ao momento da sua concretização e às condições concretas da sua execução, obviamente que geram ainda mais incerteza em relação ao funcionamento do sistema judicial. E, Sra. Ministra, para quem diz preocupar-se tanto com o funcionamento do sistema de justiça como um dos aspectos fundamentais para a recuperação da situação do país, deixe-me dizer que isto é tudo incerteza a mais.